Primeiro reinado Professor Andréia. A história política do Brasil é dividida em 3 períodos: período colonial, período imperial e período republicano. Assim que foi proclamada a independência, teve início o período imperial. Mas o período imperial também é dividido em 3 períodos, que é o primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. E na aula de hoje nós vamos estudar o primeiro reinado, que é o governo do Dom Pedro I, que vai de 1822 a 1831. O período regencial é o período que segue a sua abdicação até Dom Pedro II poder tomar posse, e o segundo reinado é o governo do Dom Pedro II. Com a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, vai ter início o governo do Dom Pedro I, e como vamos ver, vai ser um governo muito conturbado. Ele vai ser o primeiro governante do Brasil independente depois de séculos de colonização. É óbvio que ele vai pegar um país falido, um país baseado em estruturas arcaicas, né, tanto politicamente falando como economicamente. Ou seja, vai ser um governo muito difícil. Porém, de imediato, quem comemorou a independência? Então, quem tinha motivo para comemorar era a nossa elite, formada por grandes proprietários rurais, comerciantes e funcionários públicos. Para a maioria da população, não houve diferença entre ser colônia e ser império, porque não teve participação política a partir daí. Economicamente falando, foi mantida a escravidão, o latifúndio, que são as grandes propriedades rurais, e a produção voltada para o mercado externo. Então, a camada dominante vai apoiar esse regime monárquico. Então, esses grupos que eu falei para vocês vão apoiar o Dom Pedro I, que em troca vai favorecer essas classes sociais. E a grande maioria da população pobre, vai ficar afastada das decisões políticas. Na aula anterior, nós estudamos que Portugal não promoveu nenhuma guerra contra o Brasil no sentido de impedir a nossa independência. Porém, a gente verificou muitas resistências internas nas nossas províncias, que se encontrava um número muito grande de portugueses vivendo. Esses portugueses se recusavam a aceitar a autoridade do Dom Pedro I e queria a volta do domínio português. Então, ocorreram batalhas na província do Grão-Pará, que hoje seria Pará, Roraima, Amapá e parte do Amazonas, na Bahia, no Maranhão, no Piauí, Mato Grosso e Cisplatina, que é o atual Uruguai. A gente também vai encontrar no interior baiano o episódio em que envolve a heroína de guerra chamada Maria Quitéria. Ela vai lutar pela independência do Brasil lá na Bahia, onde a resistência foi maior, e depois ela acaba sendo até homenageada pelo imperador devido à sua bravura. Em 1824, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, o Brasil como uma nação independente, não mais uma colônia. Então, como Portugal estava percebendo que os países já estavam reconhecendo a nossa autonomia política, Portugal acaba aceitando também a nossa independência. Então, foi só em 1825, oficialmente, que Portugal aceitou que estávamos independentes, embora a independência tivesse ocorrido em 1822. Mas também só fez isso em troca de uma indenização em dinheiro. O Brasil teve que pagar uma indenização para Portugal nos reconhecer como uma nação independente. Só que nós não tínhamos dinheiro. Como eu falei, a gente saiu de anos de colonização. Então a Inglaterra vai acabar emprestando dinheiro para o Brasil pagar a sua dívida com Portugal. E a gente fica independente e já ganha uma dívida externa. Em troca, gente, a Inglaterra emprestou dinheiro, mas exigiu a renovação do Tratado de Comércio e Navegação e o fim do tráfico de africanos escravizados. O Brasil vai ceder com essas medidas uma série de vantagens para a Inglaterra. A Inglaterra vai meio que controlar a nossa economia a partir daí. A gente se livrou de Portugal, mas economicamente a gente vai cair nas garras da Inglaterra. Ela vai atrasar a nossa industrialização, ela vai criar leis que proíbem que a gente se industrialize, a não ser áreas que para ela não fazia diferença.
E, por outro lado, ela vai querer o fim do tráfico de africanos escravizados aqui para o Brasil, porque ela queria aumentar o número de consumidores no Brasil. E se a gente mantivesse a escravidão, ia ter muita gente que não receberia salário e que não poderia consumir seus produtos. Porém, essa parte aqui da exigência vai demorar para ser cumprida. O Brasil vai adiar o máximo possível. A gente vai ver isso só lá no segundo reinado. Em maio de 1823, vai ter início a Constituinte. O que seria uma Constituinte? É uma reunião de deputados, membros do governo, incluindo Dom Pedro I, com o objetivo de votar a primeira Constituição do Brasil independente. Entre esses deputados, nós tínhamos os que eram partidários do imperador e os adversários do imperador. Então, eles se dividiam dessa maneira. Os partidários defendiam um governo centralizado e que o imperador Dom Pedro I possuísse plenos poderes. Já os adversários defendiam a autonomia das províncias e limites ao poder imperial. Bem, à medida que a Assembleia ia elaborando as leis, o Dom Pedro I viu que estavam se destacando mais os seus adversários, que estavam pretendendo limitar os seus poderes. E como Dom Pedro I vinha de uma família absolutista e ele não queria deixar de ser um absolutista, ele vai entrar em atrito com essa Constituinte e vai acabar dissolvendo a Assembleia e prendendo, inclusive, muitos deputados que se manifestavam claramente contra suas ideias. Vai ter muitos protestos, né? A população vai ficar revoltada. Cadê a Constituição, né? E lembrando que as ideias iluministas também estavam influenciando o Brasil na época. Porém, Dom Pedro I, como eu falei, ele não pretendia abrir mão da sua formação, né, de família, que era absolutista. Então ele vai convocar novamente algumas pessoas só da confiança dele para terminar de elaborar a Constituição. Não tem nada de democrático, de ouvir todo mundo, e vai outorgar a primeira Constituição do Brasil, em 25 de março de 1824. Lembrando que uma Constituição outorgada é quando ela não passa pela aprovação de muitas pessoas, pela consulta de muitas pessoas, porque se assim fosse, seria promulgada, como são hoje em dia. Como ali foi determinada por ele, ele reavaliou todas as leis e só aprovou o que lhe convinha, então a gente fala que foi uma Constituição outorgada. E essa Constituição, ela fingia que era iluminista a princípio, porque ela trazia os três poderes lá do pensador Montesquieu, que é o executivo, legislativo e judiciário. Mas isso era só para inglês ver, porque tinha o quarto poder. Esse quarto poder era o poder moderador, era o poder exercido pelo Dom Pedro I, era o poder que dava o direito de ficar acima dos outros três poderes. Ou seja, não era nada iluminista, porque se você tem um poder que é superior aos demais, destrói toda a ideia de divisão, né, dos poderes. Vamos ver aqui algumas características dessa Constituição, a primeira Constituição do Brasil e que vai vigorar durante todo o período imperial. O voto era apenas masculino a partir de 25 anos e censitário. O que é um voto censitário? Só podia votar quem provasse renda, uma renda alta. Não era qualquer pessoa livre que tinha o direito de voto, não. Ele tinha que ser uma pessoa da elite econômica. Por quê? Porque a renda anual que o eleitor tinha que provar para poder votar era de 200 mil réis. Isso era muito dinheiro para a época. E para ele ser candidato, no caso a gente tinha eleições para deputado e senador. Para a pessoa poder entrar como candidato a deputado, tinha que ter uma renda de 400 mil réis, e se fosse senador, que era um cargo vitalício, era 800 mil réis. Gente, isso era muito dinheiro, só os grandes latifundiários que podiam comprovar essa renda, tá? Então, a grande maioria da população era excluída de voto. Primeiro, que mulher já é a metade da população e não votava. Nós tínhamos um número imenso de trabalhadores escravizados, que também não tinham direito de voto. E pessoas pobres, então quase ninguém tinha esse direito de participar do governo. A religião oficial por essa Constituição vai ser o catolicismo. E, como eu já falei várias vezes, a escravidão foi mantida, tá? Em nada a independência alterou
a manutenção da escravidão no Brasil. Permaneceu do mesmo jeito, tá? O governo de Dom Pedro I foi muito curto, não chegou a durar 10 anos. Isso porque ele tomou uma série de medidas que vai desagradar muitos grupos no Brasil. Isso vai gerar revoltas contra ele. Uma das principais revoltas foi a conhecida Confederação do Equador, de 1824. Tudo começou em Pernambuco, né? Essa província vai se revoltar contra o poder moderador e a cobrança de impostos, depois vai ganhar apoio de outras províncias como Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, vão se separar do Brasil, proclamar a república e libertar os escravos. Porém, quando eles libertam os escravos, os ricos proprietários rurais, né, que eram donos de escravos nessa região, vão retirar o apoio à Confederação do Equador. Mas o Dom Pedro I vai enviar muitas tropas, inclusive vai contratar mercenários ingleses e vai derrotar os revoltados, vai conseguir conter esse movimento, mas vai gastar demais. E no final, os principais líderes foram executados, como a gente vê na imagem ao lado, Frei Caneca. Mas, não satisfeito, Dom Pedro arrumou outro motivo para gastar mais ainda com guerra. Lembrando que a gente, né, era um país economicamente devastado. A família do Dom Pedro I tentou anexar o Uruguai ao Brasil, tá? É como se fosse mais um estado ao sul. Só que era uma população composta por indígenas e espanhóis que não tinham nenhuma afinidade cultural com o Brasil e não queriam ser um estado brasileiro, né? Uma província brasileira. Queria ser um país independente como as outras nações da América Latina se tornaram no mesmo período. O Dom Pedro vai novamente contratar mercenários para tentar impedir a independência ali do Uruguai, que o Brasil chamava de Cisplatina. Essa guerra vai durar aí de 1825 a 1828, mas no final o Uruguai consegue se tornar um país independente. E Dom Pedro I fica com prejuízo. E vai gerar uma crise financeira muito grande, o preço dos alimentos vão subir, dos produtos manufaturados, e isso vai incentivar diversos protestos contra o Dom Pedro I. Outro problema enfrentado pelo Dom Pedro I foi que a aristocracia rural, né, os grandes proprietários de terra, temiam a falta de mão de obra, de escravos. Por quê? Porque lá no começo, quando ele assumiu o poder, ele assinou um acordo com a Inglaterra que ele deveria acabar com o tráfico negreiro. Só que ele não vai cumprir esse acordo com a Inglaterra, mas a todo momento a aristocracia achava que ele ia em determinado momento, proibir o tráfico negreiro e seria prejudicada pela falta de mão de obra. Então, na verdade, mão de obra teria, né? O que eles não queriam era pagar salário, não queria ter trabalhador assalariado. Então, a aristocracia também começa a boicotar o Dom Pedro I. Como já, se não bastasse ter gastado lá na Confederação do Equador, na Guerra da Cisplatina, o Dom Pedro I vai se meter num outro conflito armado, vai gastar de novo numa luta contra o seu próprio irmão Dom Miguel lá em Portugal. Ele vai manter com dinheiro brasileiro uma luta contra Dom Miguel. Por quê? Porque vai morrer o pai do Dom Pedro I lá em Portugal, Dom João VI. Pela linha sucessória de Portugal, Dom Pedro era o príncipe herdeiro, né? Era o que estava primeiro na linha de sucessão. Mas o Dom Pedro lembra que traiu Portugal e proclamou a independência do Brasil. Depois do Dom Pedro I vinha o Dom Miguel, então Dom Miguel assumiu como rei de Portugal. Só que Dom Pedro, ele queria o Brasil e queria Portugal. Só que ele não podia sair do Brasil naquele momento e ir para Portugal, né? Com o negócio aqui também pegando fogo. Então ele decidiu manter luta lá contra o irmão, para o irmão não tomar posse. Ele chegou, Dom Pedro I, a enviar a própria filha, uma menina de 7 anos, Dona Maria da Glória, para casar com Dom Miguel para tentar controlar o Dom Miguel, né? Fazer dele um fantoche. Mas o Dom Miguel já percebeu o golpe e se recusa a aceitar o casamento. Então, esse conflito vai fazer com que os brasileiros olhem para o Dom Pedro também como um traidor. Olha, ele está mais preocupado com a sucessão portuguesa do que com o que está acontecendo no Brasil. Daqui a pouco ele vai querer que o Brasil volte a ser colônia de Portugal. Então, isso gerou muita desconfiança, além de muito gasto. Ele vai, né, o tempo inteiro vão surgir críticas na imprensa, e nesse meio tempo, um dos maiores críticos dele, um jornalista chamado Líbero Badaró, aqui em São Paulo, vai ser assassinado. E muitos vão atribuir a responsabilidade ao Dom Pedro I.
Então, as críticas só vão aumentar. Para tentar recuperar o seu prestígio, Dom Pedro I decidiu visitar algumas províncias. E quando chegou na província de Minas Gerais, ele foi recebido com protestos, inclusive o sino das igrejas estavam tocando o dobre de finados, que era um toque comum quando alguém morria, isso para lembrar a morte do Líbero Badaró, do jornalista. Então ele decide retornar para o Rio de Janeiro. E nisso, um grupo muito grande de portugueses que viviam no Rio de Janeiro decidiu fazer um grande festival para recebê-lo, né, no seu retorno, para fazer homenagens e tudo mais. Só que a grande parcela da população da capital estava revoltada, né, estudantes, populares, e decidiram, né, entrar em conflito com esses portugueses. Entre os dias 12 e 15 de março ocorreram na verdade, ocorreu um movimento que é conhecido como Noite das Garrafadas. Por quê? Porque os brasileiros e portugueses vão se enfrentar, vai ter uma briga de rua. E como uma das principais armas que eles tinham eram as garrafas, né, era o que eles podiam usar, então foi o que foi usado ali. Por isso que entrou para a história como Noite das Garrafadas. Diante dessa situação, né, de instabilidade política, econômica, Dom Pedro I não viu outra saída a não ser abdicar do trono em nome do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Essa abdicação ocorreu em 7 de abril de 1831. Dom Pedro pegou toda a sua família, foi para Portugal assumir o trono, porque ele falou: aqui não está dando para mim, né? É muito conflito, daqui a pouco eu perco o Brasil e perco Portugal. Então eu vou garantir lá Portugal. E, numa última tentativa, deixou seu filho aqui, né, de apenas 5 anos, para se tornar o próximo imperador do Brasil. Só que é óbvio, com 5 anos não poderia assumir. Então, ele vai ficar sob o cuidado de pessoas da confiança do Dom Pedro I até que ele tivesse a maioridade e pudesse assumir o governo. Até então, o Brasil vai ser governado por regentes, né, pessoas da confiança do Dom Pedro I. E assim se encerra o primeiro reinado, o governo do Dom Pedro I, com sua abdicação e retorno para Portugal.